Mandar bem na loja, mandar bem na oficina, mandar bem em qualquer lugar, são para as pessoas que realmente mandam muito bem, são profissionais exemplares. E é mais um desse que nós vamos conhecer agora, essa história incrível de Eric, o gerente comercial desta concessionária. Vocês vão ver comigo a história empreendedora deste rapaz. Eric, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Que bom. E agora a gente vai bater um papo. Uma satisfação. Vamos conversar um pouco. Como é que tudo começou, Eric? Você trabalha desde que idade? Se eu for contar, parece mentira, mas o meu primeiro emprego foi de lavador de caminhão. Eita! 11 anos de idade, meu avô me deu uma tarefa e disse: você está muito folgado, então você vai trabalhar, você vai lavar chassi de caminhão. E meu avô era empreendedor e foi aí onde tudo começou, né? Essa história. E o bom é que você antigamente, o avô chegava, dava uma ordem e todo mundo respeitava. Tinha que respeitar. 11 anos vai trabalhar, né? E daquele que não quisesse trabalhar, né? E então eu era para ser comerciante, na verdade. Eu sou filho de comerciante, né? Meu pai foi comerciante ali na Ribeira até 1982. Qual é o nome do seu pai? João Guilherme. João Guilherme. É uma empresa de material elétrico. Ali Qual na é o nome rua da empresa? Casa Lux, né? Casa Lux. Isso, Quem não conhecia a Casa Lux, isso. né? Então, o que é que acontece? Ao longo do período da Ribeira, ela foi falindo, né? Ela foi falindo, então ali tudo se encerrou em termos de atividades. E eu, muito moço, muito rapaz mesmo, servi aeronáutica, e eu disse: eu vou arranjar um emprego para mim, eu vou lutar por um emprego. E o grande pontapé da minha história foi tudo em 89. Eu estava cursando na UFRN Economia, em 88, e em 89 eu me casei e arranjei o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego era recepcionista de uma concessionária ali na Nascimento de Castro, que se chamava Seridó Veículos. Então você já começou no ramo de automóvel. No ramo de automóvel. Mas não era aquilo que eu queria, era a minha porta de entrada. Eu não sabia vender, não tinha conhecimento com ninguém. E aí eu fiz uma entrevista e daquela entrevista, no mesmo dia eu comecei a trabalhar. Foi ali onde eu iniciei minhas atividades profissionais. Estudando, recém-casado, e o meu interesse era vender carro. E lá eu conheci um camarada espetacular, chama-se João Bosco de André. É um cara que me deu a oportunidade de dizer assim: vem aqui, entregue esse carro que você vai começar a entender e começar a conversar com os clientes. E foi assim que eu fiz. João Bosco. João Bosco de Andrade, ele era vendedor, é um grande amigo meu até hoje, trabalhou comigo, trabalhamos juntos muitos anos. Uma coisa para nosso telespectador ficar prestando atenção: como é bonito a gratidão. Muito. Porque existe tanta gente que quando cresce, quando passa de uma função para outra, esquece quem deu a mão, esquece quem colocou o ombro para que a pessoa possa subir, né? Exatamente. E você está sendo grato, eu acho lindo essa e eu deixo registrado aqui, e existem outros nomes também ao longo desse período todo. Mas esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Então ali eu comecei no ramo de automóvel, concessionária, a época dourada dos anos 80, o final dos anos 80 com o início dos anos 90, Volkswagen em alto nível, né? A famoso Gol GTI, GTS, sempre foi minha paixão. E então, dali eu comecei e eu vi que eu poderia fazer algo mais. E eu procurei a diretoria da empresa na época e eu disse: não, eu quero uma vaga de vendedor. Aí eu comecei minha trajetória na Fiat ali, acho que era 91, 92, por ali mais ou menos. E aí eu comecei, né? De pouquinho, aprendendo, não sei o que e tal. E eu tive mais um nome, dessa vez surge outro nome na minha trajetória chamado Edmundo Soares. Ele era representante do setor da Fiat. Aí ele chegou e me disse assim: ei, vai ter uma vaga de vendedor para uma concessionária que vai abrir aqui em Natal. Eu disse: é mesmo? Qual? Ele disse: Ponta Negra Automóveis. Aí eu disse: rapaz, Ponta Negra Automóveis? Né? Eu disse: vou me candidatar. Ele disse: candidate. E aí a gente fez umas provinhas oral, um testezinho, funcionalidade de carro. Aí o camarada chegou e disse: ó, a vaga é sua. Então, abril de 1993, eu comecei a trabalhar na Ponta Negra Automóveis. E para chegar nesse grupo Volkswagen hoje, como foi? Então, só para você entender,
Eu passei 15 anos na Ponta Negra. Nossa! Entendeu como é? Eu passei 15 anos. Eu fui vendedor, supervisor, coordenador e um gerente. Ele saiu, foi para outros objetivos. Certo. E ele me indicou para a vaga. Você assumiu logo lá? Assumi logo. Eu tinha acho que 27, 28 anos mais ou menos. E aí a primeira gerência. Pronto. Então, ao longo desse período, eu passei 15 anos na Ponta Negra Fiat, que eu tenho uma tremenda gratidão, que foi uma escola fantástica. Tudo é aprendizado, né? Tudo aprendizado também, então uma escola fantástica. E hoje eu ainda tenho José Roberto de Almeida, que é Léo Almeida, então uma pessoa que também era um dos diretores e que também eu também reconheço. E que é como eu disse a vocês, né? Tem esses nomes que são pessoas que então a gente pode mencionar. E eu tive a surpresa de ser procurado por Dr. Agnello Cândido, o dono da Nacional, o dono do grupo, o dono presidente do grupo. Eu conheço. Ele me chamou para conversar e me fez uma proposta. Me fez uma proposta com o filho dele, que é Rodrigo. Gente muito boa. É um cara que foi a porta de entrada no Grupo Acando. Então eu comecei na trajetória no Grupo Acando. São 3 lojas aqui em Natal. Já trabalhei nas 3 lojas. Já trabalhei como gerente novos, de seminovos, administrando a parte gerencial. Então, assim, hoje eu estou na unidade da Roberto Freire, aqui, que eu digo sempre que é no caminho da praia. No caminho da praia. Mas Eric, o mundo mudou muito rapidamente nesses últimos 3 anos, né? Muito. Teve um avanço de pelo menos uns 15 anos nesses 3, uns 10 a 15 anos nesses 3 anos. O que mudou hoje com relação a, vamos deixar o carro concessionário, a relação com clientes, que é o mais importante agora? Relação com o cliente. Você há de convir que nós somos numa época em que não existia computador, né? Não tínhamos um computador disponível com essas ferramentas super fáceis para você lhe auxiliar. Então a gente, ao longo de todos esses anos, a gente foi criando relacionamentos. Você procurava o número do telefone do cliente na página amarela. Nesses 3 anos agora, o antes pandemia, o início da pandemia e depois pandemia. Ele volta um pouco ao tempo. Volta um pouco o tempo. Volta um pouco ao tempo. Como? É o seguinte, antes da pandemia, as coisas estavam muito automatizadas. Certo. E existia mais cliente do que produto para vender. Certo? E aí quando a procura é maior do que a oferta... Isso, aí o vendedor, a primeira coisa que faz é se acomodar. E gerente também. Então, o que gerente acontece? também? Gerente também. Gerente também. Então, não tenha nenhuma dúvida. Com a pandemia, com a chegada da pandemia, como você bem mesmo especificou, o que é que aconteceu? Houve uma reorganização no mercado, em vários aspectos, especificamente em automóvel. Ele sofreu. O que é que acontece? Sofreu muito na falta de insumos, sofreu muito com uma sequência desenfreada de aumento de preço. A gente sabe disso. Né? E o que é que acontece com o cliente nesse momento? Ele some. E como é que o gerente hoje consegue motivar uma equipe para vender carro? Porque carro aumentou muito de preço, né? Isso, aumentou muito de preço. Que não é a concessionária, é a situação que passa o país, no caso. Isso. Eu digo sempre que você está todo dia se renovando muito. Eu sei que você é muito família. Eu sou. Você sempre fala da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, né? Seu pai representa o que para você hoje, para você ter essa liderança e ser esse cara? Foi um cara que, com muita dureza lá atrás, disse assim, ou você faz certo ou você está fora. E ele disse, o primeiro conselho, quando eu cheguei para ele, eu disse, pai, eu vou trabalhar como vendedor numa concessionária de carro. Ele disse, muito bem, parabéns. Agora, vendedor sem carnê não adianta. Eu olhei para ele e disse, vendedor sem carnê, que história é essa? Ele disse, entendeu? Tem que dever, né? Tem que dever. Não é endividado, tem que ter compromisso. Exatamente. O gerente de hoje, então, mudou também a postura do gerente. Não é mais aquele que dá ordens, missão, a nossa missão é isso. Bateu na mesa, tem que fazer aquilo outro. Não adianta. Hoje o gerente é? O gerente é? Um líder. Um líder. Eric, quando você olha para trás assim, você imagina o filme quando você começou com 11 anos lavando caminhão. E hoje, gestor realizado, com filhos, com esposa, o que passa na sua cabeça? Que passa um monte de coisa. Por exemplo? Eu acho que eu tenho mais história para contar às vezes do que se eu ainda vou continuar. Porque eu vejo o seguinte, porque eu ainda estou no mercado.
eu me pergunto... Por que você está no mercado? Porque eu estou no mercado, né? Vou lhe fazer a pergunta. Eu posso fazer. Sabe onde eu aprendo todo dia? Com os meus filhos. Porque são gerações diferentes. Isso. Eu estou hoje com 56, com muita gratidão. Mas eu tenho uma vendedora ali com 40, eu tenho uma com 22, eu tenho um com 25. Mundos diferentes, né? Mundos diferentes. Hoje eu tenho uma equipe de 5 pessoas dentro dessa empresa toda aqui. Como mudou as coisas? O que é felicidade para você, Eric? É muita coisa. Não é nada. É ter liberdade de acordar e dizer assim, obrigado, meu Deus. Não ser escravo de mentiras e ter muita gratidão pelas pessoas que me ajudaram, pelas pessoas que estão comigo, tá entendendo? E até quando tiver a oportunidade de trabalhar, que Deus permitir, eu vou estar aqui. Nessa Câmara do Mando Bem, você vai dizer essa mensagem para a gente encerrar o programa, com a mensagem para o mundo inteiro ver. Como é que eu posso falar? Cuidem da saúde mental, que hoje é muito importante, mas primeiro aproveite a vida. Eu passei muito tempo, às vezes, não dava valor a certas coisas. E hoje eu dou valor a tanta coisa boa, que é o cachorrinho que eu tenho em casa. Aliás, tenho 3. A companhia espetacular da minha esposa, Ana Beatriz, e dos meus filhos. E uma velhinha chamada Edith. Caramba, essa mãe, né? Minha mãe. Aproveita a família, não esqueça. Estude, porque até hoje eu estudo. É isso. O Manda Bem é isso. Histórias empreendedoras de quem manda muito bem. História de pessoas que estão em suas funções, em seus cargos, como eu acabei de mostrar. Um gestor comercial, uma gestora de oficina. Ambos mandam muito bem. E é mostrar para você, telespectador, que a felicidade, às vezes, ela é invisível aos olhos. É sentida no coração. Não adianta buscar a felicidade em algum lugar. Busca a felicidade dentro de você. Faça com amor e com carinho, porque aí você encontra a paz, o equilíbrio e, naturalmente, a felicidade. O Manda Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo domingo novamente, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Aprendiz Escola e Berçário. Telefone WhatsApp 2030-0390. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Crearte, Centro Criativo de Educação com Artes. Telefone WhatsApp 996820400.